Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais um domingo, às 20 horas, como sempre acontece, o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, na companhia do meu amigo, o bom velhinho Luciano Clay. A gente terminou assim na live final, estou reiniciando, pegando o fio da meada, né, Clay? Mas estou brincando com meu amigo Luciano Clay, presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, historiador. Sempre é uma honra, uma alegria, um momento especialíssimo para mim, para todos que assistem, né? Clay, vamos começar com o pé direito, fazendo a prece. Então, agradecer a Jesus por esse momento de encontro de nossas almas com o doutor Bezerra de Menezes, porque aqui vamos mergulhar na sua atmosfera, na sua psicosfera, no seu pensamento, na sua mensagem, na história da sua vida, extraindo dela elementos maravilhosos, né? Para a nossa prática, com todo esse cabedal de amor, de bondade, de sabedoria que esse Espírito de escola exemplificou entre nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Boa noite, Luciano Clay. Tudo bom, meu irmão? Meu querido, melhor agora, né? Sempre nas nossas reuniões noturnas, dominicais, iniciando mais uma semana com você, com o Dr. Bezerra. Muito grato, querido, pela oportunidade de podermos trabalhar temas relacionados à vida dessa alma que nós amamos, pelo seu exemplo de vida, e que normalmente você, como eu nunca vi nenhum outro perguntador, entrevistador, faz perguntas, questionamentos bem específicos, acompanhando aí, quase que escaneando página por página o nosso trabalho, para que assim as pessoas possam conhecer um pouquinho mais o resultado das nossas demoradas garimpagens de praticamente 3 décadas de pesquisas por amor a esse espírito. E como o Luciano diz, Luciano, além do mais, permite a gente trazer algo colateral. Pedir a Luciano que Luciano fale algo que não está nem na biografia. A noite de hoje terá uma perguntinha assim, né? Mas, Luciano, antes da gente ir para o conteúdo, meu amigo, sempre entra no chat dos nossos programas, Luciano, de forma muito carinhosa, inclusive se dirige a você, né? Que é Lúcia Paiva, né? Eu não sei se você conhece. Ela diz ser Demais. sobrinha neta de Bezerra, não é? Sobrinha bisneta de Bezerra de Menezes, uma criatura encantadora. E ela mandou uma mensagem no particular, eu aprovei para o público, né? Ela me encantada com o programa, que eu agradeci muito a ela e disse que eu nunca tinha falado com ninguém da descendência de Bezerra de Menezes, né? Então ela... Você precisa conhecê-la pessoalmente, é uma pessoa realmente extraordinária. Eu devo muito, muito, muito a Lúcia, porque grande parte das fotografias que constam do livro, os cartes de visites que o Dr. Bezerra de Menezes enviava à sua parentela aqui em Fortaleza, foram enviados ao seu ilustre ancestral, que é o irmão mais velho do Dr. Bezerra de Menezes, Manuel Soares da Silva Bezerra, embora ela tenha também descendência, por outro lado, de outro parente do Dr. Bezerra, porque naquela época os casamentos entre primos eram muito comuns. Então, graças a ela, a partir do acervo do J.B. de Paiva, que é uma figura extraordinária também, teatrólogo nacionalmente conhecido, ator consagrado, hoje já está velhinho, então esse acervo fazia parte da coleção dele, e gentilmente ela nos cedeu, inclusive doou alguns originais fotográficos do Dr. Bezerra de Menezes para exposição no Memorial Bezerra de Menezes aqui em Fortaleza. Então, devo muito a essa amiga muito querida. Bom, quem sabe a gente faz até uma entrevista com Lúcia, né? Eu não sei se ela... Seria maravilhoso. Ela não se esquiva, ela não. gosta de fazer essas coisas, né? Mas vamos conversando. Ela hoje deve aparecer aqui no chat em algum momento. Mas, Luciano, vamos lá. Meu amigo, veja bem. Vamos começar pelo registro de nascimento de Bezerra, que na sua obra parece o registro de nascimento
batistério, né? Eu vou logo fazer uma pergunta que não está na biografia, não é, Clay? Porque, pelo meu entendimento, mas tem a coisa que historiador, aprendi isso, né? Historiador tem que fazer a leitura e contextualizar, né? Clay, o registro de nascimento não é o de cartório, o batistério não é aquele documento da igreja, então o de Bezerra é um só. Eu queria que você me explicasse isso. E aquela coisa também, a grafia do nome de Bezerra em algumas obras era com Adolfo com PH, não é? Uma coisa que eu ri muito, que a família chamava Bezerra com I e com S, né? Bezerra. Né? E também o Menezes com S no lugar do Z. Queria que você falasse isso, o registro. Isso que eu lhe perguntei, como é que é? Um documento só e a questão da grafia. Excelente pergunta, Bruno. Pela primeira vez eu vou responder esse questionamento que realmente é inédito. Primeiro é preciso entender que no 800, no Brasil do século retrasado, que foi o século XIX, a Constituição vigente era de 1824, que foi uma Constituição outorgada, imposta pelo nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Uma Constituição que definia o Brasil com 4 poderes, diferentemente de hoje. Executivo, Legislativo, Judiciário e o 4º poder, o moderador, que além do Executivo era também atributo de Dom Pedro, que lhe permitia, como mais tarde seu próprio filho também, Dom Pedro II, interferir na política nacional. Mas o fato é que, nesse período, o Brasil também, pela Constituição vigente, ele tinha uma religião oficial, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Houve até, durante muito tempo, o chamado regime do padroado, que o próprio governo nacional, à época, pagava a determinados sacerdotes da igreja um certo valor como salário. Então, isso acontecia na época, repito, pelo contexto, a importância da Igreja Católica, que era forte em Portugal e continuaria sendo forte na América Latina, pelo menos do México até o sul da América do Sul, nós vamos ter uma predominância da igreja. Então, no caso, então, nós vamos ter o seguinte, como não era um Estado laico, somente a partir de 1891, com a nossa segunda Constituição, que vai ser republicana, é que nós vamos ter o surgimento dos cartórios, propriamente, como hoje nós conhecemos. Então, naquela época, os documentos oficiais, e nós procuramos levantar tudo quanto foi de documento do Dr. Bezerra de Menezes, a certidão de nascimento dele era exatamente o seu batistério, que se encontrava, foi uma pesquisa demorada que fizemos já há bastante tempo, na Igreja Matriz de Limoeiro do Norte, ali na região do Vale do Jaguaribe, cidade bastante conhecida aqui do Ceará, mas que na época aglutinava ali, reunia toda a documentação das igrejas menores, inclusive do Riacho do Sangue. Então, nós encontramos o batistério de Bezerra de Menezes, que era o seu registro de nascimento. Da mesma forma que o registro civil de casamento você não tinha. Nós conseguimos, mais tarde, no Rio de Janeiro, na igreja de São Cristóvão, os 2 registros de casamento do Dr. Bezerra de Menezes, que eram exatamente o do casamento religioso. Você não tinha casamento civil naquela época. Então, lembremos que era uma outra época, um outro contexto, um país que tinha uma religião oficial. E até um detalhe nesse aspecto é que, para você se candidatar a qualquer cargo político, deputado geral, que seria hoje o deputado federal, deputado provincial, nosso atual deputado estadual, ou senador, o Senado era vitalício, se você fosse protestante, se você fosse judeu, ou de uma outra denominação religiosa, espírita, você não poderia. Então, você tinha que professar a fé católica. Por isso que o Dr. Bezerra, durante muito tempo, resistiu em, de público, fazer a sua afirmativa de fé espírita, porque isso, de certa forma, comprometeria um pouco as suas ações na política. Então, querido, é devido a isso. Em relação à nomenclatura, era por conta da grafia da época. Você vai encontrar vários registros, principalmente da parentela do Dr. Bezerra de Menezes, do Riacho do Sangue, que eu peguei muita documentação de época. Você vai ter Menezes com S, Menezes com Z, de fato, Bezerra com B-I-S-E-R-R-A. Então, escrevia de todas as formas, porque, na verdade, a origem da palavra Bezerra vem lá dos Becerra,
da Península Ibérica que chegaram no Brasil, e as palavras vão se amoldando, vão se modificando com o tempo. No tocante ao nome de Adolfo, aí tem uma explicação. O Adolfo dele, inclusive no batistério, que é esse documento original, inicial, era com F. Sempre foi com F. Ele sempre assinou seu nome como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, Cavalcanti com I, nome de origem italiana. Ao contrário dos Menezes, que é mais da Península Ibérica, notadamente, de Portugal. Então, ele assinava com F. Todos os livros dele, inclusive publicados, alguns ele fazia questão de assinar com F. Entretanto, para a ortografia vigente, o PH tinha um som de F. Então, você pega, por exemplo, um artigo dele nos jornais da época, está com Adolfo, com PH. Então, Adolfo Bezerra de Menezes, com PH, como farmácia. Então, a questão da sonoridade do nome. Então, ele respeitava a etimologia, a origem do seu nome. Então, era lá Adolfo com F. Você pode pegar vários documentos dele que eu tenho, disponho, ele nunca assinava com PH. Às vezes, os livros eram assim publicados com PH, porque era como o povo entendia. Então, é essa curiosidade aqui que nós trazemos a você. Luciano, dentro dessa pergunta ainda, eu queria uma curiosidade minha. Você falando registro de nascimento, né? Quando encontrou o registro de casamento. Isso, para o historiador, que é seu métier, né? Como é quando você encontra um documento desse, Luciano? Você vibra, é quase como se fosse um gol, você, bingo, achei, é essa alegria íntima. É como encontrar, sendo arqueólogo, Lord Carter encontrou a tumba do faraó Tutancâmon há 100 anos, né? Em 1922. É como encontrar a tumba do faraó, uma descoberta arqueológica. Por várias vezes, nas pesquisas que faço, até de casa, viajando aí por algumas hemerotecas virtuais ou digitais, quando eu encontro a notícia, meu irmão, é como se eu vibrasse com o gol do meu Ferroviário ou do seu Santa Cruz. Sozinho, na calada da noite, certamente que alguém está testemunhando essa cena um tanto hilária, mas é algo que nos dá uma satisfação. Isso é o prazer do historiador, né? Eu acho por isso que alguns historiadores vivem mais, né? Para contar mais histórias. Porque você fica tão embevecido com a descoberta, tão maravilhado, que aquilo ali é algo que se torna viciante, no bom sentido da expressão. Então, cada busca, eu até prefiro a pesquisa em si mesma, a garimpagem de documentos. Puxa, eu encontrei esse registro aqui, o batistério do Dr. Bezerra, a certidão do primeiro e do segundo casamentos. Olha, interessante, quem eram os padrinhos, que nas biografias não constam. Os padrinhos de Bezerra de Nascimento, você pega lá, tem a relação de todos eles. O padre que batizou o Dr. Bezerra de Menezes, eu fui atrás, inclusive tentando encontrar informações a respeito dele. Então, é algo assim, meu irmão, que somente quem está na pesquisa, mesmo solitariamente, consegue descrever. Então, é algo que quem é pesquisador sabe disso. A minha vida hoje, já praticamente quase 40 anos, né, desde que me formei em História, eu vivo em função desse trabalho que, agora voltado para o Espiritismo, me dá um prazer que eu não consigo traduzir em palavras para você o bem-estar que isso me provoca. Esse é o preço de todo o esforço, né? De tanta noite de vigília, né, Luciano? É maravilhoso, né? Meu amigo, mas vamos lá. Vamos agora para a proto-história da região onde Bezerra nasceu. Não é ainda o nome, né? Proto-primeira história, né? Luciano, ali começou a ser povoado no século XVIII, né? Mas me diga uma coisa, houve guerra e matança dos índiozinhos, os habitantes primitivos dessa região por aí? Muito, meu irmão, muito. Muitas bandeiras. Lembrando que era uma área no semiárido, do norte do Brasil. Repito, naquela época não se chamava de Nordeste. Nordeste é só mais à frente na linha do tempo. Então, havia, sim, muitos índios aqui no Ceará, porque normalmente, quando nós falamos de índio, nós não situamos muito o nosso Nordeste. Nós vamos mais lá para a Amazônia, para a região central, mas havia muitos índios, muitas palavras hoje
aqui do Ceará, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, cidades como Itapipoca, Guaiúba, são palavras que a etimologia vem de expressões indígenas, né? Então, nós vamos ter aquela região, porque havia rios ou riachos importantes, onde a água, a demanda de pessoas, muitos índios ali viviam e foram, historicamente nós sabemos disso, em nível nacional, massacrados pelos primeiros colonizadores. Então, houve muitos confrontos entre as bandeiras que chegavam àquela região e os índios nativos. E isso é interessante porque até ainda no início do século XIX, já com a família do Dr. Bezerra tendo se instalado no final do século anterior, no século XVIII, na região ali, no entorno do Riacho das Pedras, nós vamos ter as casas construídas, inclusive a casa onde nasceria mais tarde o Dr. Bezerra de Menezes, com uma robustez maior. Eram chamadas de casas cofre, porque elas eram quase que hermeticamente fechadas, para evitar exatamente ataques surpresos, né, de repente, de índios que poderiam rodar aquela região. O nosso nordestino, o cearense de uma maneira particular, porque muitos índios também depois se adaptaram, passaram a trabalhar nas fazendas, e aí tem um aspecto positivo da miscigenação com o nosso povo, e o cearense tem muito essa característica, é um povo que nós poderíamos dizer etnicamente mameluco ou caboclo. O rosto do nordestino, particularmente o cearense do sertão, o Dr. Bezerra de Menezes amava e convivia com essa gente, você percebe os traços indígenas originais. Quando você sai aqui mesmo em Fortaleza, olhando a nossa gente, vai um pouco aí também para Pernambuco, porque lembrando sempre, Pernambuco e Ceará fizeram parte de uma mesma origem, eram juntos, depois se separaram, então nós vamos encontrando essa influência nativa dos legítimos brasileiros na região. E o Dr. Bezerra de Menezes eu destaco, sabe, Bruno, a partir de um outro romance que eu tive a oportunidade de ler, inédito, que nunca foi publicado, as fases da civilização, em que ele trabalha desde os primórdios da colonização brasileira, ele viaja através dos séculos, ou as fases da vida humana, é o título da obra, que é um título longo. Então, ele fala um pouco com conhecimento de causa das várias tribos, dos vários índios existentes em nosso país, inclusive na sua região, o que me faz colocá-lo como romancista, à semelhança de José de Alencar, também como um indigenista, ou seja, alguém que se preocupou com a causa indígena ao descrever seus hábitos a partir de uma visão etnológica, antropológica ou etnográfica das tribos, do povo que viveu aqui nessa região. Não deixa de ser uma história triste, né, Luciano Klein? Muito triste, muito triste, muito triste. Meu amigo, aí vamos lá para Riacho do Sangue, não é? O nome Riacho do Sangue, que era Riacho das Pedras. Mas eu queria que você falasse também no nome Oriabebu, que é o nome indígena. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa esse nome Oriabebu, né? Mas antes deixa eu te pedir mais uma coisa ainda. Riacho das Pedras, Oriabebu, você vai explicar aí o que é, mas eu queria, Luciano, você, inclusive na biografia, cita, e no livro, não é, o Evangelho do Futuro, Bezerra de Menezes, estudioso da localidade onde ele viveu, né? Ele tem uma terceira versão, não é? Eu queria que você trouxesse essa terceira versão também. Isso é muito interessante, sabe, Bruno? Porque eu, como historiador e membro do Instituto do Ceará, Histórico, Geográfico e Antropológico, desde 2015, que é uma instituição centenária, o quarto instituto, cronologicamente, na linha de aparecimento em nível nacional, tem o Instituto Geográfico Brasileiro, tem o da Bahia, vocês também têm um aí bastante antigo, e aqui o do Ceará, que é de 1887, que teve entre os seus fundadores o historiador Antônio Bezerra de Menezes, que era sobrinho do nosso doutor Bezerra de Menezes, filho do Manuel Soares da Silva Bezerra, nascido, no caso, o historiador, em 1840 e tendo desencarnado em 1921. Então, havia outros estudos que davam duas versões. Até hoje não se chegou, historicamente falando, a um denominador comum. Essa região, que, conforme você lembrou, tinha um nome indígena, Oriabebu,
embora a grafia da época, o lugar onde a onça beberia água, aquela região toda ali, como um olho d'água que brotava também, são várias discussões em torno disso, mas o fato é que nós vamos ter versões, uma delas tem a ver com o que você nos questionou na pergunta anterior, em relação às constantes guerras, os constantes conflitos, os embates entre os bandeirantes e os nativos da região. Sangue derramado, tingia as águas do riacho. A outra versão, essa já defendida pelo historiador Antônio Bezerra de Menezes, o mencionado sobrinho, era a de que foi um confronto entre duas famílias tradicionais da capitania do Ceará, à época assim denominada, os Montes e os Feitosos, que eram extremamente violentos. Essas brigas de família, você sabe, aí em Pernambuco também tem história em relação a isso. É só lembrar do nosso grande saudoso rei do Baião, Luiz Gonzaga, as tentativas dele constantemente em tentar apaziguar os ânimos de duas famílias que se desuniam aí na sua região. Então, era comum isso no Nordeste, briga por terra, né, de ocupação de espaço, fazia parte de um contexto. Então, como muito sangue rolou também, atingiu as águas de vermelho. Era uma hipótese. Repetimos, até hoje não há algo que nós podemos dizer, foi esta, foi aquela. Há hipóteses, são ilações. E a outra versão, essa é desconhecida dos historiadores daqui de Ceará, ou era, pelo menos até o livro ser lançado, que é do próprio Dr. Bezerra de Menezes. Porque ele revela no livro a que você faz menção, O Evangelho do Futuro, uma obra extraordinária. Essa obra, antes de explicar a parte específica, que é a tese que ele levanta, para explicar o porquê da expressão riacho do sangue, essa obra foi lançada originalmente em folhetim, no Reformador. Lembrando que naquela época não havia televisão, nem mesmo o rádio no Brasil já tinha conquistado seus espaços, mas era uma espécie de novela, né? Ou seja, cena dos próximos capítulos. O Reformador saía de 15 em 15 dias, depois passou a ser mensal. Então, sempre se publicava um capítulo ou parte de um capítulo dos livros do Dr. Bezerra de Menezes, ou de outros autores, mas no caso dos dele, ganharam espaço desde a década de 1890, muito especialmente. Esse trabalho, todavia, ele foi publicado póstumamente, a partir de 1907, 1909, então ia sendo publicado pelo Reformador. E somente em 2009, portanto, praticamente 100 anos após o lançamento desse romance, que ficou guardado, e os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, durante a gestão do presidente Leopoldo Cirne, doaram à Federação Espírita Brasileira esses exemplares originais, e é interessante porque nós encontramos nas atas da Federação uma menção ao fato de que, devido à situação de penúria, de pobreza, porque passava a família do Dr. Bezerra de Menezes, Leopoldo Cirne, então presidente da FEB, vice-presidente Bezerra de Menezes, que assume após a sua desencarnação, fez questão de fazer constar em ata, e aí isso foi acordado pelos membros da diretoria, que devido à sessão desse livro, do livro Pérola Negra e outras obras do Dr. Bezerra de Menezes, eles iriam, como se tivesse pagando o que hoje nós chamamos de direitos autorais, na época não era tratado dessa forma, mas dado uma ajuda de custos para a esposa do Dr. Bezerra de Menezes, a Cândida Augusta Dodoca, que, aliás, desencarnaria em 1909, aos 58 anos. Então, essa obra, coincidentemente, 100 anos após a publicação, a desencarnação da Dodoca, né, a segunda esposa do Dr. Bezerra de Menezes, irmã materna da primeira, desencarnada prematuramente, a obra é lançada com o selo da Federação Espírita Brasileira, esse livro aí que você traz nas mãos. Esta é uma das obras mais ricas do Dr. Bezerra de Menezes. Esta obra, inclusive, como na Casa Assombrada, originalmente Casa Mal Assombrada, eu não sei porque tiraram o advérbio, porque não existe casa mal assombrada ou casa bem assombrada, né? Então tiraram o advérbio e ficou casa assombrada, mas também foi uma decisão do Dr. Bezerra, foi posteriormente alguém que resolveu subtrair o advérbio. Assim como na Casa Assombrada, o Dr. Bezerra de Menezes descreve muito do ambiente daí de Pernambuco, daqui do Ceará, do seu Ceará, e trazendo com nuances encantadoras, no seu estilo único, na sua forma romanceada de descrever o seu torrão natal,
ou coisas do cotidiano do seu Nordeste, a época norte do Brasil, o Dr. Bezerra também revela para nós muitos aspectos históricos da sua família. Foi graças às pistas nessa obra que você apresenta, que todos deveriam ler, que nós descobrimos, por exemplo, ou fechamos aí uma questão, montamos um quebra-cabeças em relação ao local do nascimento dele. A ideia de que havia duas fazendas, a do avô, a Santa Bárbara, e a do pai, a fazenda das Pedras, que ficava exatamente no riacho, no córrego, que passou a ser do Riacho do Sangue e continuava sendo o Riacho das Pedras. Então, a versão que ele dá nesse livro, de onde nós pensamos e colocamos no livro, é a de que o Riacho do Sangue passou a ter essa denominação a partir do que dizia a tradição, e ele captou isso, guardou dos familiares. Eu acredito mais nele, com todo respeito, do que o historiador, porque ele era mais antigo, e certamente ouviu isso dos familiares, que tinha ali sido morto um grande veado, muito comum aqui no nosso sertão. Ainda hoje você vê raramente, mas aqui algumas matas do Ceará, aí também em Pernambuco, você ainda encontra alguns desses animais. Raro, mas encontra. Então, teriam matado esse grande animal, e devido ao sangue que foi derramado durante um bom tempo, por se tratar de um animal de porte, aí as águas do riacho, um filetezinho de sangue corria, e se dava a impressão de que não ia mais cessar de derramar sangue. Então, o riacho do sangue, né? Seria essa a versão do historiador Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. É a mais plausível, a mais completa, né? Aqui... Eu, particularmente, embora os historiadores dividam aqui, porque as outras são antigas, mas as outras você não tem, assim, uma fonte específica, foi realmente por isso, ou por esse outro motivo. Eu estou acreditando no Dr. Bezerra porque, quando ele escreve isso, nos anos 1890, ele tinha uma memória prodigiosa para escrever isso décadas depois, e a maneira como ele descreve é incrível, coisas do seu dia a dia, da sua infância, fala inclusive do Rio Grande do Norte, o período em que ele viveu na Serra do Martins, etc. Então, é algo realmente encantador. Eu confio na memória dele. Luciano, eu vou lhe confessar uma coisa por causa do seu depoimento aqui sobre a obra Evangelho do Futuro, né? A gente vai amadurecendo na temporalidade, né? Ficando velho, eu estou com 56 anos, e veja bem, Luciano, eu li esse livro, belíssimo, a emotividade de Bezerra, né? Sobre o ambiente que ele viveu, né? É uma coisa enternecedora, mas eu confesso a você, vejo o amadurecimento através da historiografia, né? Luciano, eu não dava devida importância, porque quando a gente vai estudar a tua biografia, esse livro passa a ter uma importância bem maior do que a gente supunha, pelo menos eu. Né? Esse livro é muito importante, né, Luciano? Por isso você está pedindo, seria bom que os estudiosos do Espiritismo lessem o Evangelho do Futuro, né, Luciano? Sem dúvida, porque, claro, ele faz a narrativa, por isso que você percebe, Dr. Bezerra era uma alma multifacetada. Você percebe aí claramente conhecimento de antropologia, de etnografia, de etnologia, de sociologia, mesmo a sociologia em seu tempo ainda não tendo sido devidamente configurada como tal, sem falar da história, os conhecimentos dele na área da geografia, da geomorfologia, quando ele vai descrever, por exemplo, as grutas, conhecimento de geologia, lá da Serra dos Martins, onde ele viveu durante 4 anos, de 1842 até 1846, cidade que, aliás, marcou indelevelmente a sua vida. Quantos anos ali ele viveu, mesmo 4, mas como se fossem 8, 10, que marcaram a sua trajetória de vida com a sua família, ele é adolescente. Então você vai percebendo, Bruno, que ele tinha um estilo de narrativa que você aí pode, isso daria um prato cheio, e acredito que no futuro apareçam muitos pesquisadores, sobretudo da área da literatura, para fazer dissertações, tese, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Alguns companheiros estão fazendo, houve até uma moça aqui em Fortaleza, Universidade Federal do Ceará, que estava fazendo um trabalho de dissertação em nível de mestrado sobre o livro a que fizemos menção, A Casa Assombrada, assim atualmente chamada. Porque dá
para você perceber ali os conhecimentos do Dr. Bezerra de Menezes, em termos históricos, a forma, a narrativa dele. E o mais interessante, nós recuperamos, porque tem um capítulo específico no livro, que eu falo exatamente do trabalho dele como literato, várias críticas, porque fazer uma crítica hoje é uma coisa, mas pegar uma crítica da época é outra totalmente diferente. Crítica de companheiros dele do norte do Brasil, hoje chamado norte do Pará, que falavam a respeito exatamente do conhecimento que ele tinha, da história, da antropologia, da etnologia. Então, era algo realmente que nos impressiona. Se você tiver a oportunidade de ler essas obras do Bezerra de Menezes, notadamente esta que você está citando, A Pérola Negra também, que é uma obra abolicionista, encantadora, ele descreve assim de uma forma que não tem como você não se emocionar. Claro, é evidente que, repito, aquela velha questão do anacronismo, você tem que ver o personagem Bezerra de Menezes como um homem de seu tempo, a linguagem da época, o seu estilo, a forma como ele escrevia, para não vir com aquelas leituras enviesadas, interpretando equivocadamente uma ou outra ação do Dr. Bezerra de Menezes. Bom, fica aqui a dica, Evangelho do Futuro, né? Excelente. Clay, você falou aí da tirada do advérbio, né? E do Casas Assombradas, né? Eu não sei se esse seria um motivo, né? Havia, na época, uma obra homônima, né, do grande Camille Flammarion, As Casas Assombradas, né? Será se pode ter sido isso? Não. Vai ficar no campo da hipótese, mas eu até penso o seguinte, se fosse o doutor Bezerra de Menezes, e eu creio que ele, como nordestino, como nós, não ia querer que se modificasse, porque ele deve ter tido uma intenção, muito possivelmente conhecendo a obra do grande astrônomo e amigo de Kardec, Camille Flammarion, ou Flammarion. Eu digo porque aqui no Nordeste, a expressão mal-assombro, mal-assombrada, assim como visagem, para nós é da nossa cultura. Então ele se refere exatamente, e a história se passa a partir de uma casa mal-assombrada, nesse sentido, que era algo típico da linguagem nossa aqui do Nordeste. Então, eu penso que ele escreveu assim, e depois, aí sim, a pessoa que mais tarde, que é uma obra também publicada póstumamente, ele não teve participação, porque talvez se tivesse, não teria aceitado. Porque fica essa questão para a gente. A casa é mal assombrada ou é bem assombrada, né? Então também teria outra questão a ser levantada. Mas as propagandas que saíam no Reformador, inclusive, enquanto ele estava encarnado, todas elas eram com o advérbio, mal assombrado. Posteriormente, subtraíram. Pode ter sido a leitura de quem fez a adaptação para a edição em livro, e possa ter feito essa leitura em relação ao que você cita. Mas eu creio, repito, que o nosso doutor Bezerra de Menezes usava a expressão com a intenção de, talvez, evocar fortemente aquilo que é marca da nossa cultura nordestina, essa história do mal-assombro, das casas mal-assombradas, né? Que ainda hoje nós no interior vemos muito. Luciano, não fala isso não. Aqui tem uma casa mal assombrada, um sobrado lá no bairro de São José, de onde se originou aqui em Pernambuco, não sei se você já ouviu falar, a história da perna cabeluda, né? Já chegou aqui, viu? Ela caminhou até o Ceará. Pertinho, é pertinho. Né? Disseram que foi um jogador creca, muito ruim de bola do Ferroviário, que desencarnou. Eu já tinha escutado a versão que era do Santa Cruz, mas tudo bem. Fica a dúvida. Isso é um momento de amenidade, né, Clay? Meu filho, mas é a alegria cristã sincera e espontânea. A gente precisa dessa alegria, dessa descontração, senão ninguém vive. Eu não concebo Jesus sisudo, fechado. Ele devia sorrir para os seus discípulos, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, que sorri. Quem conversa com essas grandes almas, Irmã Dulce, com um texto, metade, um dos pulmões funcionando, era um sorriso só, em meio ao acicate da dor, ao sofrimento pelo qual passava, né? Então, o riso é sempre terapêutico, pelo menos para mim, ainda mais em encontro como esse. Hoje é domingo. Por isso que eu gosto de você, viu? Porque você é muito bem-humorado. Hoje é domingo, 8 horas da noite, né? A gente vai terminar pertinho de 9.
O pessoal aqui dorme cedo, minha mulher e minhas filhas, eu estou com medo de aparecer a perna cabeluda aí. Luciano, a pergunta final. Ainda a sua biografia cita o personagem, mas Bezerra trata também aqui em Evangelho do Futuro, né? Que é a personalidade marcante do vigário Francisco Pinheiro. Me parece que Bezerra via ele como uma personalidade santa, né? Um homem de uma santidade. Quem foi o vigário Francisco Pinheiro? Interessante, meu querido, porque no livro ele também homenageia muitas figuras históricas reais do seu torrão natal, que conviveram com seus familiares ou com ele próprio. No caso desse vigário, que tinha uma parentela com o Bezerra de Menezes, porque a partir da descendência de Francisco Manuel Pinheiro do Lago, da região do Vale do Jaguaribe, do Riacho do Sangue, é que se entrelaçam também com os Bezerra de Menezes. Então, Pinheiro e Bezerra têm um vínculo genealógico. Então, ele tinha um parentesco também com os Bezerra de Menezes. Ele não chegou a conhecer o padre Francisco Pinheiro Landim, que era o nome completo dele, que foi uma figura, inclusive, importante na política local. Chegou a ser um dos responsáveis até em 1823, um ano após a independência do Brasil, há, portanto, 199 anos, no caso da independência há 200 anos, em 1823, a organizar a questão da oficialização da situação de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, a nossa Fortaleza atual, a cidade de Fortaleza, que passaria, na sequência, a ser a capital do Ceará, em substituição à cidade de Aquiraz. Então, ele foi um padre que, politicamente, teve uma ação muito importante e marcou a vida dos Bezerra de Menezes. E, evidentemente, que se cresceu em torno dele, como era muito comum acontecer com muitos personagens locais, a mística de que ele tinha essa aura de santidade. O mais interessante é que ele não conheceu pessoalmente o padre, né? Porque ele nasce em 1831, o padre já havia desencarnado. Mas a família cultuava, reverenciava esse nome que certamente teve uma importância muito grande na destinação dos Bezerra de Menezes, o que me causa sempre espécie, surpresa, admiração no tocante aos Bezerra de Menezes, família, era exatamente esse sentimento de respeito, de gratidão constante, passado de geração a geração, de pessoas que marcaram a vida dos ancestrais do Dr. Bezerra de Menezes. E ele faz questão, nessa obra, não só do Padre Pinheiro, ou Francisco Pinheiro, mas de destacar também outras personalidades que marcaram a vida da sua família no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco. Ele faz questão sempre de registrar isso e deixar para a posteridade essas pessoas que, de alguma forma, contribuíram para que a sua família, os Bezerra de Menezes, conquistasse espaços importantes no Ceará, na nossa história como um todo. Então, realmente, o padre Francisco Pinheiro é uma figura que marca a história do Ceará. Hoje, infelizmente, como muitos dos nossos personagens históricos, sobretudo do passado, completamente esquecido. Se você for perguntar hoje, a não ser que seja um historiador local, quem foi o padre Francisco Pinheiro Landim, ninguém sabe. Mas ele sabia. E deixou aí para a posteridade, resgatando um pouco da aura dessa grande alma na obra que você propagandeia para nós aí no dia de hoje. Bom, Luciano, vou finalizar com uma pergunta minha para você, unindo as duas pontas do início do programa com o final agora, né? Quando eu perguntei a você qual é a tua emoção quando encontrava uma certidão de casamento, né? Um documento qualquer, e você disse que vibrava, era uma alegria muito grande. Luciano, no decorrer de todo esse tempo, você garimpando, né, elementos para fazer a biografia de Bezerra, me diga uma coisa, teve momentos que você sentiu-se num estado alterado de consciência ou teve um sonho
alguma coisa fora da nossa horizontalidade. Eu queria saber se, durante a feitura dessa obra, a transcendência se manifestou não apenas por biografar quem você biografou, mas eu falo, o Luciano Clay sentiu esse contato espiritual à flor da pele em algum momento? Interessante, Bruno. Só você, meu querido. Nunca me perguntaram isso, né? Sempre perguntam, e o que é mais importante, acerca da obra. Mas eu posso lhe confidenciar, querido, nós temos a mesma idade espírita, em 37 anos praticamente de espiritismo. Se eu tivesse alguma dúvida em relação à ação da espiritualidade das nossas vidas, essas dúvidas teriam sido irrefragavelmente dirimidas com aquilo que eu fui testemunhando durante esses anos todos de pesquisa. Porque eu sempre fui muito silente, muito cuidadoso. Nas palestras que fazemos, nunca faço questão de dizer, olha, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, a presença espiritual. Tenho muito cuidado. Mas é algo que, particularmente, já que você me pergunta, o que eu pude testemunhar ao longo desses anos todos foram coisas que eu diria para você. Se eu tivesse alguma dúvida, não tinha como. Documentos que, de repente, se me apresentavam. A forma como nós conseguimos montar esse quebra-cabeça quase que indecifrável, eu já estava para desistir da questão dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes, sobretudo a forma como nós encontramos a história do filho que foi móvel da reflexão paterna dos seus estudos no tocante ao problema da loucura, que era o filho mais velho, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior. O seu assento de óbito, que nós não encontrávamos, não tínhamos notícias, já no apagar das luzes, de repente, com a ajuda de um amigo no Rio, Luciano, eu encontrei aqui a fotografia do padre, do vigário Escobar, afrodescendente, grande amigo de Bezerra de Menezes, que durante mais de 50 anos administrou a Igreja de São Cristóvão do Rio de Janeiro, e hoje você não tem, pode procurar na internet, uma fotografia dele. Talvez porque ele fosse negro, foi muito amigo do Dr. Bezerra, ia para reuniões espíritas, você não tem uma fotografia dele. Nós conseguimos 2 imagens dele, que constam do livro, inclusive uma na Biblioteca Nacional, de forma impressionante. Os filhos do Dr. Bezerra, a emoção quando descobrimos uma fotografia, como as que a Lúcia, aqui fizemos menção, nos apresentava, era como se, de repente, pegando uma fotografia daquela, não vou dizer que é psicometria, não é isso, mas é como se você sentisse, o Dr. Bezerra pegou nessa carta, ou o Dr. Bezerra pegou nesse documento, o Dr. Bezerra de Menezes pegou essa fotografia, colocou num envelope, selou o envelope e mandou para os familiares aqui no Ceará. Olha a fotografia da filhinha dele, a letrinha, a dedicatória no verso da fotografia. Então, meu irmão, coisas que eu lhe confesso, quando eu pego o livro, que guardo aqui sempre do meu lado para ficar olhando, porque tem que corrigir, né? História é uma ciência humana, eu fico olhando, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Né? Sinceramente, se tivesse o livro para sair na próxima semana e eu perdesse tudo do computador, apagasse tudo, não teria condições de fazer. Não sei quanto tempo de vida Deus vai nos conceder, né? Se mais 10, se mais 20, se mais 30, se chegarmos a 40, quem sabe, né? Mas eu não sei como encontrei. Sinceramente, então eu lhe digo, Kardec descreve no Livro dos Médiuns, ele cita, elenca entre tantos tipos de mediunidade, não estou dizendo que eu seja, não, mas eu tenho evidências desde a minha infância de determinadas percepções que eu guardo aqui reservadamente no screen do coração, para não fazer autopropaganda aqui do pesquisador, porque o foco é ele, biografado. Mas Kardec fala no Livro dos Médiuns de um tipo de mediunidade que eu até gostaria de entender mais, porque infelizmente ele não aprofunda, que é a mediunidade histórica. Eu não sei como é essa mediunidade. Não há uma descrição, o que é essa mediunidade histórica. Eu me lembro muito de um saudoso e querido amigo, também grande pesquisador do movimento espírita, autor de várias obras, desencarnado há quase 20 anos, passa rápido o tempo, Eduardo Carvalho Monteiro, que deixou várias obras, como Caiba Schutel, tem até um livro em parceria com Wilson Garcia, o Caiba Schutel, o Bandeirante do Espiritismo,
um livro sobre Anália Franco e outros tantos mais. E o Eduardo dizia: Luciano, nós nos falávamos quase que diariamente por telefone. Estávamos até escrevendo um livro que eu parei por causa dele, estávamos já bem adiantados, sobre um nordestino, príncipe dos poetas brasileiros, Coelho Neto. Coelho Neto e o espiritismo, porque Coelho Neto, uma figura também esquecida, tornou-se espírita de fato. E eu estava escrevendo quando ele desencarnou. E o Eduardo dizia: Luciano, quando nós estamos na faixa mental do pesquisado, é impressionante o que você encontra. As coisas vão aparecendo assim, aos montes, documento, um telefonema. Rapaz, eu encontrei isso, serve para você? Encontrei inventário, encontramos todos esses documentos do Dr. Bezerra de Menezes. Você olha aí, tem documento de todos os tipos do Dr. Bezerra, né? Da Academia Imperial de Medicina do Rio de Janeiro, do Instituto Farmacêutico. Como é que nós fomos encontrando pessoas que vão aparecendo? Claro que eu sei que por trás disso há interesse não do Dr. Bezerra, mas de amigos do Dr. Bezerra de Menezes, que, com o intuito de homenageá-lo, aproveitam as parcas qualidades morais do historiador, o burro manco, na expressão do Betty Kahn, para, de repente, tentar, olha, vai por ali, ajeita acolá, faz esse trabalho, essa informação é importante, essa outra não é, para que as pessoas compreendam, conheçam o Dr. Bezerra de Menezes através da perspectiva, da visão, ou como eu gosto muito de dizer, da lupa de um historiador. Meu querido Luciano Klein, eu vou dar uma modesta opinião. Você reencarnou com sua esposa, seus filhos, para formar essa linda família, ter o karma da vida, o ferrinho na sua existência. Agora, Luciano Klein, eu não sei se você já leu algo do grande estudioso Frederic Myers, né? Quando ele fala sobre os registros acásicos, né? Os registros acásicos, que há uma historiografia aqui da Terra, mas há uma que está no éter, no éter. Então, me permita dizer, eu acho que a sua reencarnação no Ceará foi para facilitar, né, esse seu contato, você extrair dos registros acásicos essa historiografia, assim, tudo ficou fácil, a historiografia da Terra, né? Eu acho que você nasceu, me permita, para escrever essa obra. Você reencarnou, isso é uma obra que você vai embora, ela vai permanecer conosco. Leiam a biografia de Bezerra, o homem, seu tempo, sua missão, que é um momento especial, toda vez que a gente pega esse livrinho, né? Então, vamos encerrar, Luciano Klein. Você, claro, esse ambiente, né, que a gente está no final da reunião, a prece final com Luciano Klein Filho. Amorável Jesus, iniciamos mais uma semana no curso das nossas existências. É mais uma oportunidade, Senhor, que teremos de podermos, através das nossas ações, nos reabilitarmos perante a nossa própria consciência, pelas oportunidades outroras concedidas e por nós malbaratadas, desperdiçadas, pelas opções equivocadas que fazemos quando preferimos seguir pelas portas largas da vida, em detrimento daquela porta mais estreita e que exige de nós um esforço maior para por elas passar. Ajuda-nos, Senhor, sempre, em nossos propósitos de mais e melhor servir a causa do bem. Perdoa-nos, Senhor, as nossas fragilidades, as nossas defecções morais, mas permite que sigamos, sempre com alegria, a genuína, autêntica, verdadeira alegria cristã, com a perseverança necessária e com a certeza de que seguimos confiantes, sob tua tutela, no rumo
dos teus braços há 2000 anos abertos, aguardando a nossa chegada, e neles temos o aconchego que só sentimos, Jesus, em Ti, no Teu regaço paternal. Sê conosco, abençoa todas as famílias, todos os irmãos que neste instante estão sintonizados com esta live dominical, que tem sempre a oportunidade de tributar a memória de um de Teus mais diletos servidores. Sê conosco, hoje e sempre. Meu bom velhinho Luciano Clay. Um abraço, Luciano. Domingo. Te amo, meu irmão. A mesma bezerra hora estamos aqui, não é? Pessoal, eu dedico esse programa de hoje à minha mamãe Eva. Mamãe, te amo sempre, fica na paz, não é? Luciano, eu vi passando ali, tem um reflexo na sua estante, no seu móvel. Luciano, eu tenho a impressão que é a perna cabeluda que passou por ali, viu? Cuidado aí, viu? Vou desligar. Eu vou agora ficar mais atento, viu? Você quer me matar do coração, rapaz? É o susto. Senão ela pula para o lado de cá. Vou embora. Tchau. Um abraço, querido.